então não saia desse vídeo ou dá seu gostei, comente e se inscrever. Nascimento. Embora a data exata do nascimento de Jesus não seja mencionada na Bíblia, acredita-se que ele tenha nascido no final do reinado de Herodes. A Bíblia relata que Jesus nasceu em Belém, na Judéia, e foi colocado numa manjedoura devido à falta de espaço numa estalagem. Infância. A infância de Jesus, segundo os evangelhos, foi marcada por um crescimento em sabedoria, estatura e graça, tanto diante de Deus como diante dos homens. Início. Jesus iniciou seu ministério público com cerca de 30 anos de idade. O Evangelho de Lucas, Lucas 3:23, menciona que Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou a pregar. Essa idade era considerada a idade da maturidade para os judeus, quando um homem podia ser considerado mestre e ter discípulos. Batismo. O batismo é considerado o início da vida pública de Jesus, marcando o momento em que ele começa a exercer sua missão. O batismo é visto como a manifestação da Trindade, Pai, Voz, Filho, Jesus, e Espírito Santo, pomba. Tentado. Jesus passou 40 dias no deserto após seu batismo, jejuando e orando, sendo tentado pelo diabo. Nestes dias, o diabo tentou Jesus com 3 propostas: transformar pedras em pães, jogar-se do templo e adorá-lo em troca do domínio sobre os reinos do mundo. Jesus resistiu a todas as tentações, respondendo com passagens da Bíblia. Após sair do deserto, Jesus retornou à Galiléia, especificamente para Cafarnaum, cidade costeira do Mar da Galiléia. Lá, ele começou seu ministério público, ensinando nas sinagogas e curando pessoas. Apóstolo. Jesus escolheu 12 apóstolos, também chamados de discípulos, para o acompanhar e pregar a sua mensagem. Estes foram Simão Pedro, e o irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelota e Judas Iscariotes. Milagres. Alguns milagres de Jesus. Cura de enfermos. Jesus realizou curas de paralíticos, cegos, surdos mudas, leprosos e outros, demonstrando seu poder sobre a doença. Expulsão de demônios. Jesus expulsou demônios de homens possuídos, libertando-os do seu poder. Ressurreição de mortos. Jesus ressuscitou Lázaro e a filha de Jairo, demonstrando seu poder sobre a morte. Multiplicação de pães e peixes. Jesus multiplicou pães e peixes para alimentar multidões, demonstrando seu poder sobre a natureza. Andar sobre as águas. Jesus andou sobre as águas do Mar da Galileia, demonstrando seu poder sobre a natureza. Transformação de água em vinho. Jesus transformou a água em vinho nas bodas de Caná, demonstrando seu poder sobre a natureza. A acusação. Os líderes religiosos, como os fariseus e os escribas, acusaram Jesus de blasfêmia por se declarar o Messias e o Filho de Deus, o que eles consideravam uma afronta à unicidade de Deus. Consequências. O Sinédrio, não tendo poder para executar a pena de morte, encaminhou Jesus a Pôncio Pilatos, governador romano, para que este decidisse sobre a condenação. Pilatos, após uma longa investigação, acabou condenando Jesus à crucificação. Perdão. Evangelho de João, capítulo 8, versículos 1 a 11. Ela foi acusada de adultério e levada a Jesus para que ele decidisse o que deveria ser feito, de acordo com a lei mosaica. Jesus, ao invés de condenar a mulher, usou um método diferente para confrontar a multidão: aquele entre vocês que nunca tiver pecado, que atire a primeira pedra. A multidão, ao perceber a verdade e a hipocrisia, começou a se retirar. Jesus, então, perguntou à mulher se ela tinha alguma acusação, e ela negou. Jesus disse: nem eu te condeno. Vai, e não peques mais. Santa Ceia, sacrifício e nova aliança. Jesus declarou que o pão e o vinho representavam o seu corpo e sangue, que seriam derramados pela remissão dos pecados. Ele também mencionou a nova aliança, onde Deus estaria com o seu povo através do sacrifício de Cristo. O mandamento do amor. Jesus enfatizou o amor como um mandamento essencial, dizendo que os discípulos deveriam amar uns aos outros como ele os amara. Esse mandamento se tornou um ponto central da mensagem cristã. Traição. O beijo de Judas. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, Judas identificou Jesus aos soldados que vieram prendê-lo com um beijo, o que se tornou um símbolo da traição. Consequências. A traição de Judas levou à prisão, julgamento e morte de Jesus. Judas, depois de se sentir culpado, se suicidou. Julgamento.
O julgamento de Jesus foi um processo judicial complexo que ocorreu em Jerusalém, envolvendo o Sinédrio, o tribunal judaico, e Pôncio Pilatos, o governador romano. Jesus foi acusado de blasfêmia e de sedição, e foi condenado à morte por crucificação por Pilatos, a pedido da multidão. O julgamento foi marcado por irregularidades e violações do devido processo legal. Jesus é condenado à morte, Jesus é julgado e condenado a ser crucificado por Pôncio Pilatos. Jesus carrega a cruz, Jesus é carregado com a cruz às costas em direção ao Calvário. Jesus cai pela primeira vez, Jesus cai pela primeira vez sob o peso da cruz. Encontro de Jesus com sua mãe, Jesus encontra sua mãe, Maria, no caminho. Simão Cirineu ajuda Jesus a carregar a cruz. Simão Cirineu, um homem de Cirene, é obrigado a ajudar Jesus a carregar a cruz. Verônica enxuga o rosto de Jesus. Uma mulher chamada Verônica oferece um lenço para Jesus enxugar o rosto. Jesus cai pela segunda vez. Jesus cai pela segunda vez sob o peso da cruz. Jesus fala com as mulheres de Jerusalém. Jesus consola as mulheres de Jerusalém que o seguem e choram por ele. Jesus cai pela terceira vez. Jesus cai pela terceira vez sob o peso da cruz. Jesus é despojado das suas vestes. As vestes de Jesus são tiradas antes da crucificação. Jesus é pregado na cruz. Jesus é pregado na cruz. O bom ladrão. Na cruz com Jesus, foram crucificados dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda, segundo as narrativas bíblicas. Um deles zombava de Jesus, enquanto o outro o repreendeu e pediu para que Jesus se lembrasse dele no seu reino. Jesus respondeu que, naquele mesmo dia, ele estaria com ele no paraíso. Perdão e morte. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Lucas 23:34, revela o seu amor e compaixão pelos seus algozes, mostrando que ele não os considerava culpados por desconhecerem a verdade. Entregando a mãe. Mulher, eis aí teu filho, dirigido à sua mãe, e eis aí tua mãe, dirigido ao apóstolo João, mostra o cuidado de Jesus por sua mãe e o estabelecimento de uma nova relação familiar. Sede. Tenho sede. João 19:28 expressa sua sede física, mas também é interpretada como uma sede de amor e compaixão pela humanidade. Consumado. Está consumado. João 19:30 significa que o seu sacrifício e missão foram concluídos, que ele cumpriu a vontade de Deus. Entrega do Espírito. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23:46 mostra a sua plena confiança em Deus e a entrega do seu espírito nas mãos do Pai. A ressurreição. A ressurreição de Jesus aconteceu ao terceiro dia após a sua morte, como foi predito por ele mesmo e confirmada nas Escrituras. A ressurreição é um evento central na fé cristã, marcando a vitória de Jesus sobre a morte e a promessa de vida eterna para aqueles que creem.